Chegamos para mais um vídeo na Escola da Constelação Familiar. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, ative o sininho para que você saiba toda vez que eu postar vídeo novo aqui. E hoje eu vou falar de um vídeo sobre relacionamento pais e filhos. Eu tenho tido a experiência muito grande dentro da minha profissão de estar trabalhando essa questão de pais e de filhos. Como os pais hoje se sentem tão perdidos para educar os seus filhos. Eu sinto muitos pais machucados ao educar os seus filhos. E seus pais estão machucados, infelizmente, eles ainda estão na criança. E eles não conseguem estar educando esses filhos, né, treinando esses filhos como adultos. Então, primeiro o pai tem que olhar para ele, a mãe tem que olhar para ela, para depois ter condições de estar olhando para esses filhos. E assim, ó, o que mais, né, preocupa em toda essa história é que a mãe tem uma responsabilidade enorme sobre o filho. É como se ela alimentasse esse filho para ir para o mundo. Então, as ideias, a criatividade, tudo que esse filho vai fazer vem da mãe. E o pai cuida da segurança para que esse filho vá para o mundo e coloque essas ideias em prática. Então, o equilíbrio deste pai e dessa mãe na educação de um filho é extremamente importante para que ele possa estar realmente indo para o mundo e sendo o que ele nasceu para ser. Então, ele vai levar a mãe com ele na criatividade, nos projetos, e vai levar o pai na força para executar tudo isso. Quando o filho se sente perdido, quando o filho não sabe o que fazer, infelizmente, houve aí algum desequilíbrio, né, no tomar a força desses pais. E a gente percebe muitas vezes que ocorre aí uma trava muito forte, principalmente por parte da mãe. Por quê? Porque eu só vou ao pai se a mãe me levar. Ou seja, eu só tomo a força do pai se a minha mãe me conduzir. E muitas vezes ocorre aí separações, divórcios. E aí o que acontece? As mães não conseguem entender que aquele pai, ele é pai do filho e sempre será. Ele pode ser ex-marido, ex-companheiro, mas jamais ex-pai. Então, muitas vezes, essas mães querem manter os pais distantes, porque elas não dão conta de lidar com as dores dela da separação. A dor que ela sente da separação é tão grande que ela quer manter o filho distante do pai. E, infelizmente, elas estão matando esses filhos quanto ao progresso deles. Porque um filho só vai progredir na vida com o pai e com a mãe. É claro que existem filhos que perderam os pais. E a mãe conduz a parte dela. E quando ele crescer, ele vai ter que buscar ajuda para curar o que fica de buraco do pai. Porque somente na mão do pai ele ganha o caminho para o mundo. Só que, é claro, às vezes esse filho perdeu esse pai. Esse pai faleceu quando ele tinha, sei lá, 5 anos. 5 anos. Então ele vai crescer sem pai. Uma mãe nunca vai conseguir cumprir. Tem mães que dizem assim, eu fui mãe e pai do meu filho. Não, você só foi mãe. Você não consegue ser mãe e pai. Você consegue ser apenas mãe. O pai é papel do pai. Então esse filho vai precisar ser olhado, ele vai precisar estar tomando a força desse pai, mesmo não tendo convivido com esse pai. E a gente percebe que aí você cria os filhos, né? Os pais criam esses filhos. E aí chega a adolescência. E ali começam os grandes conflitos. Por que os pais chamam a adolescência de aborrecência? Porque ali não entende que quando chega a adolescência, o adolescente busca por individualidade. Então ele começa a acreditar que ele pode viver sem os pais. Só que aqui também uma má condução desse adolescente vai fazer com que ele saia do lugar dele no sistema. E ele se acha maior que os pais. E aí começam os grandes conflitos. Os pais têm uma mente infantil, muitas vezes, não conseguem dar conta daquele adolescente. E aquele adolescente, como começou a viver muito mais, sabe, o individual dele, ele acredita que ele pode ser maior que os pais. E aí começa um movimento
muito grande do filho fora do seu lugar do sistema. Sempre que você tem na tua família, né, no teu convívio, um filho fora do lugar do sistema, é um filho rebelde, é um filho que não obedece, é um filho que se acha o pai da casa. Ele é o grande, o pai é o pequeno. Ela é a grande, a mãe é pequena. Por quê? Porque ela tomou o lugar dos pais. Então ele acredita ser maior que os pais e vai pagar um preço enorme por isso. Por isso que você que está me assistindo, você que é mãe, você que é pai, conduza o seu filho dentro do que é certo. Existe uma hierarquia para se cumprir. E essa hierarquia deve ser cumprida dentro da casa. Existe o pai e a mãe, ali existe a liderança, ali existe os grandes. Você se recorda quando você era criança? Eu, pelo menos, quando eu era criança, adolescente, na minha casa o meu pai e minha mãe era eles que mandavam. Enquanto nós morávamos embaixo do teto deles, eles conduziam aquela família. E eu me recordo que eu nunca sentei à mesa com os meus pais e me servi antes deles. Jamais. Sempre o meu pai e minha mãe se serviam antes de mim. Por quê? Porque eles eram os grandes, eu era pequena. Ali já vinha grande simbologia. Hoje, infelizmente, por querer agradar esses filhos, por querer que esses filhos amem esses pais, os pais cedem muitas coisas para os filhos e transformam, desde pequenininho, no reizinho da casa, na rainha da casa. Então, ali eles mandam, eles pintam e bordam. Só que essa criança que está pintando e bordando como criança, querendo chamar atenção, querendo fazer tudo o que ela quer, ela vai ser adolescente. E ao virar adolescente, ela acha que ela é muito maior. Ela continua sendo a grande e ela quer ser notada. Então, ela tem que estar em primeiro lugar da lista. E os pais não sabem mais como conduzir isso. E tem um medo enorme de perder o amor desses filhos. Eu acabo cedendo e sendo menor que os meus filhos. Os filhos mandam na casa e os pais obedecem. Isso é, sabe, a falência de uma criação de filhos. Você que é mãe, você que é pai, vocês são os grandes e seus filhos são pequenos. Se você que está me assistindo tem filho pequeno, por favor, olhe para isso agora. Não queira dar para o seu filho o que você não teve. Porque quando você decide dar para o seu filho o que você não tem, você vai estragar o seu filho. Você tem que dar para o seu filho o que é necessário para ele apenas. E você, que é adulta hoje, já recebeu o necessário. Você recebeu dos seus pais o que é necessário, nem mais nem menos. Para o seu filho, você vai dar apenas o que é necessário, nem mais nem menos. Quando você perde a mão aí, do dar e do receber, você vai criar filhos totalmente dependentes, filhos que não têm decisão na carreira deles, filhos que não conseguem ir para a vida porque eles não se sentem liberados pelos seus pais, porque principalmente a mãe tem uma dificuldade tremenda em liberar os seus filhos, ela não consegue liberar esses filhos para ir para a vida, para ir viver a vida deles. Então esses filhos, eles não têm uma profissão bem definida, eles se perdem naquilo que eles querem fazer, naquilo que eles querem ter. Eles estão lá com 30 anos morando dentro das casas dos pais ainda e sendo sustentado por eles. Se faz necessário sair da casa dos nossos pais. Se faz necessário nós sermos liberados pelos nossos pais para irmos viver a nossa vida. Eu não estou dizendo aqui que o filho vai virar as costas para os pais, não é isso. Mas o filho, como o pai e a mãe saíram de casa e foram construir a família deles, esses filhos têm o direito de sair e ir construir a vida deles. Por quê? Porque a partir do momento que eu vou, eu levo comigo a força da minha mãe, que é o sucesso. Eu levo comigo a força do meu pai, que é a conquista para o mundo. E somente quando eu sou liberada pelos meus pais, eu entendo a hierarquia, ou seja, eu sei que os meus pais são grandes, eu sou pequena. Então, somente quando eu estou em sintonia com esse destino, quando eu estou em sintonia com os meus pais, quando eu estou em sintonia com a minha origem e quando eu tomo o meu lugar, eu tenho força para seguir e para ser aquilo que eu nasci para ser.
Então, você que é pai e mãe que está me assistindo, essa é a condução dos seus filhos. Conduza os seus filhos dentro das 3 leis da vida de Bert Helling, que é pertencimento. Eles fazem parte, eles precisam pertencer ao sistema. Você tem que acolher os seus filhos a esse sistema. Mas trabalhe a hierarquia, deixando claro para eles que você, pai, é o grande, você, mãe, é a grande e eles são pequenos. Nunca o seu filho vai poder ser maior que você. Sempre ele vai ser menor. Você vai ser a grande, ele vai ser o pequeno. Sempre. E também tem a lei do equilíbrio entre o dar e o receber. Não dê demais para o seu filho, porque ele vai perder a vontade de conquistar. Dê apenas o suficiente para que ele saiba ir lá e criar aquilo que ele precisa para a vida dele. Não dê uma cesta cheia de peixes para o seu filho. Dê uma vara de pescar e ensine ele a pescar. Desta forma, ele vai conseguir ir para a vida dele, ele vai ter segurança interior, ele vai conseguir, sabe, ter a clareza de quem ele é. Por quê? Porque ele tem pais que amam ele, ele tem pais que são maiores do que ele, tá? E ele reconhece isso no sistema dele. Então ele sente segurança de ir para a vida, porque ele vai para a vida com essa força do pai e da mãe, mas ele também sabe que esse pai e essa mãe estão ali como suporte. Então, desse jeito, os filhos adquirem segurança interior. Eles começam a entender que ele tem uma vida própria, ou seja, ele tem senso de identidade. E eles reconhecem o pai e a mãe que eles têm. Quando esses filhos se sentem incompletos, quando eles se sentem vazios, é porque eles não conseguem tomar a força desse pai e desta mãe. Eles acham que são maiores que os pais. Então, eles nunca vão conseguir ter força para ir para a vida e realmente ser feliz naquilo que eles nasceram. Quem toma os pais tal como eles são, toma a plenitude da vida tal como ele é, disse Bert Helling certa vez. Então, eu preciso ensinar os meus filhos a viver as raízes familiares com muito amor, com muita sabedoria e muita gratidão. Porque desta forma você vai estar aí criando filhos saudáveis e filhos que realmente vão para a vida e enfrentam essa vida. Então você que é pai, que é mãe, que está me ouvindo, seja um bom ouvinte. Procure entender o seu filho. Procure entender, ouça o seu filho. Mas ouça para entender, não para responder. Muitas vezes nós não sabemos ouvir os nossos filhos. Nós queremos responder o tempo todo. Não, você vai ouvir para entendê-lo. Mostre para ele o seu amor incondicional. Mostre para ele que você o ama. E por amar, você vai liberar ele para a vida dele, sabendo que ele pode voltar até você o momento que ele quiser. Tenha tempo de qualidade para os seus filhos, independente se eles têm 1 ano, 10, 20 ou 30. Tenha tempo de qualidade. Sempre seja uma pessoa firme, justa e amigável com o seu filho. Não seja uma pessoa mole. Não demonstre para o seu filho que você precisa do amor dele. Você é a mãe, você é o pai. Vocês não precisam do amor dos seus filhos, porque vocês são grandes, eles são pequenos. Os seus filhos precisam do amor de vocês. Se você quer buscar no seu filho o amor que você não teve do seu pai e da sua mãe, você está no lugar errado. Então você precisa deixar e entender que o seu filho é você que tem que amá-lo. Você não precisa do amor dele. Seja alguém inspirador para o seu filho. Elogie mais o seu filho do que condene. E seja paciente. Principalmente também com você mesmo. Quando você errar, quando você perceber, meu Deus, pisei na bola, volta e faz o certo. Não tem problema nenhum. E lembre-se que sempre nesse processo de ser mãe e de ser pai, tenha gratidão. Gratidão por Deus ter colocado esse filho na tua vida para que você conduza. Porque, na verdade, nós apenas somos pessoas que conduzimos o nosso filho para a vida, porque ele é filho de Deus. E Deus permitiu que ele fosse o nosso filho. Então nós vamos conduzir ele para a vida dele com muito amor, mas sabendo que ele é filho de Deus. Ele não é propriedade nossa.
Ele é como fosse um pássaro que um dia vai voar, mas tenho a certeza que ele voltará ao ninho, porque viver com pai e mãe é uma necessidade muitas vezes para o filho, por mais adulto que ele seja, por mais distante que ele seja, ele vai querer voltar para o ninho, tenho certeza disso. Obrigada por estar comigo. Lembre-se de se inscrever no canal, ativar o sininho para saber toda vez que eu deixo um vídeo novo aqui para vocês.